Bem-vindos ao canal. Se você é fã de histórias assustadoras e arrepios, você está no lugar certo. Prepare-se para uma jornada de medo e mistério, onde cada história vai te deixar com os cabelos em pé. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E, claro, comente aqui embaixo a sua própria história de terror. Quem sabe ela aparece no nosso próximo episódio. Agora, apague as luzes, se aconchegue e venha com a gente explorar os mistérios do além. Eu nunca fui um homem de superstições. Sempre confiei mais no peso de um metal precioso e no brilho de uma pedra lapidada do que em histórias de fantasmas ou lendas antigas. Mas algo naquela noite, algo naquele colar, mudou tudo. O leilão estava lotado, como sempre, com colecionadores exibindo seus sorrisos condescendentes enquanto disputavam peças que, na maioria das vezes, não sabiam apreciar. Eu estava ali por necessidade, não por prazer. Meus negócios estavam à beira do colapso, e eu precisava de algo único para reacender o interesse dos poucos clientes que me restavam. Foi quando vi o colar. A peça era simples, um fio de prata que segurava uma única pedra de âmbar, oval e opaca, do tamanho de uma noz. Não era nada impressionante, pelo menos não para olhos destreinados. Mas havia algo nele que parecia pulsar, como se aquela pedra tivesse vida própria. Não sei explicar por que levantei a mão tão rápido quando o leiloeiro começou a anunciar o lance inicial. Meu coração estava acelerado, e minha respiração ficou rasa. Antes que eu percebesse, a peça era minha. Um belo investimento, o leiloeiro comentou ao me entregar o colar. Mas enquanto segurava a pedra na palma da mão, senti um calafrio percorrer minha espinha. Por um instante, parecia que o âmbar estava quente. A noite continuou como sempre, risadas vazias, cumprimentos frios. Mas o colar não saía da minha cabeça. Quando cheguei em casa e o coloquei no ateliê, algo estranho aconteceu. O silêncio parecia mais pesado. E então, ouvi pela primeira vez um som distante, quase imperceptível, como um sussurro na escuridão. O som foi tão fraco que pensei ter imaginado. Um leve murmúrio que desapareceu quase tão rápido quanto começou. Suspirei, exausto, culpando o cansaço e o nervosismo daquela noite. Mas, enquanto subia as escadas para o meu apartamento, não consegui ignorar a sensação de que algo havia mudado. Acordei às 3 da manhã, suando, com a estranha sensação de que alguém estava no ateliê. Não era apenas o barulho, mas uma presença. Peguei a chave do quarto e hesitei por um instante antes de abrir a porta. O colar ainda estava onde eu o havia deixado, mas o ar ao redor parecia mais denso, carregado. Pensei em guardá-lo em uma gaveta, mas desisti. Era só uma pedra, afinal. Não havia razão para temer algo tão inofensivo. Na manhã seguinte, tentei trabalhar. Minha bancada estava uma bagunça de ferramentas e pedras semi-acabadas que não consegui transformar em nada nos últimos meses. Precisava criar algo, qualquer coisa que pudesse vender, mas a concentração me escapava. Toda vez que olhava para o colar, parecia ouvir algo. Não era exatamente um som, mais uma vibração no fundo da mente, uma sensação de que alguém queria ser ouvido. Ao cair da noite, o murmúrio voltou. Desta vez, não desapareceu. Era mais claro, embora ainda incompreensível. Palavras sussurradas, uma emaranhada na outra, como uma conversa abafada. Sentado no escuro, escutei até os pelos da nuca se eriçarem. "Alguém aí?" perguntei em voz alta. A resposta foi um silêncio ainda mais pesado. Naquele momento, percebi que não estava apenas ouvindo coisas. Algo, ou alguém, estava tentando se comunicar. Nos dias seguintes, as vozes passaram de um murmúrio distante para algo mais definido. Não era apenas um som, eram palavras, fragmentos de frases que surgiam no silêncio. No começo, pensei que estava enlouquecendo. Mas então, uma noite, as palavras formaram algo que não pude ignorar, um nome. Beatriz, o nome da minha ex-mulher. A princípio, descartei como coincidência. Mas as palavras continuaram,
cada vez mais claras. Mentiras, traição. As vozes pareciam ecoar dentro da minha cabeça, como se alguém estivesse recitando segredos que não eram meus. A curiosidade, ou talvez o desespero, me venceu. Levei o colar até o telefone e liguei para Beatriz. Ela atendeu depois de alguns toques. Rafael, é tarde. Aconteceu alguma coisa. Eu hesitei. O que eu poderia dizer? Que um colar antigo estava me contando os segredos dela. Em vez disso, perguntei casualmente sobre a vida, se estava tudo bem. Tudo ótimo, ela respondeu, mas sua voz estava tensa. Na mesma hora, as vozes sussurraram, mentindo. Meu coração disparou. Poderia o colar realmente saber algo que eu não sabia? Decidi testar. No dia seguinte, fui ao ateliê de Frederico, um colega joalheiro com quem costumava trabalhar antes de minha vida começar a desmoronar. Enquanto conversávamos, segurei o colar no bolso. As vozes voltaram, mais fortes do que nunca. Fraude. Inveja. Olhei para Frederico, tentando esconder minha confusão. Ele estava me contando sobre um grande contrato que havia fechado recentemente. Algo sobre a forma como ele sorria parecia falso. Aos poucos, as vozes começaram a fazer sentido. Não apenas faziam revelações, elas eram verdades escondidas. Verdades que eu não deveria saber. Naquela noite, enquanto tentava dormir, as vozes mudaram de tom. Agora, falavam de mim. Culpado. As vozes agora pareciam focadas em mim. Elas repetiam palavras desconexas que me deixavam inquieto. Clara, esquecer, abandonar. Era como se estivessem me acusando de algo, mas o nome não significava nada para mim. Quem era Clara? No início, pensei que era um erro. Talvez o colar estivesse captando memórias fragmentadas de outras pessoas. Mas quanto mais tentava ignorar, mais Clara se tornava presente. Naquela noite, sentei-me no escuro do ateliê, encarando o colar como se ele pudesse responder às perguntas que martelavam minha cabeça. Quem é você? Sussurrei, mas as vozes apenas repetiram. Clara, você a deixou. Fragmentos começaram a surgir, como pequenas rachaduras em uma parede. Uma praia. Risadas. Uma garota de cabelo castanho claro que eu mal conseguia visualizar. Eram memórias reais, ou algo que o colar estava plantando na minha mente. No dia seguinte, decidi investigar. Revirei álbuns antigos e encontrei uma foto em preto e branco de um grupo de adolescentes em uma praia. Lá estava eu, com 16 anos, sorrindo para a câmera. Ao meu lado, uma garota de olhos brilhantes. Clara. A lembrança voltou com força, como um vendaval. Clara era minha amiga de infância. Ela tinha uma risada contagiante e adorava explorar lugares perigosos. Mas depois daquela viagem, ela simplesmente desapareceu. Eu sempre pensei que ela tivesse fugido. Todos pensaram. Mas agora, as vozes me diziam o contrário. Elas sussurravam, você sabe. Ela não fugiu. Você a deixou. Tentei afastar os pensamentos, mas eles não me deixavam em paz. Algo estava errado. Eu precisava descobrir o que havia acontecido. Foi assim que me vi de volta à cidade onde cresci, em busca de respostas que, no fundo, eu temia encontrar. Voltar à minha cidade natal foi como entrar em um sonho confuso. Tudo parecia menor, mais vazio. As casas desgastadas, as ruas cheias de rachaduras, os rostos das poucas pessoas que ainda lembrava. Parecia que o tempo havia se esquecido daquele lugar, mas não para mim. Minhas memórias me levaram à praia onde tiramos aquela foto. O vento frio cortava meu rosto enquanto eu olhava para as formações rochosas ao longe. Entre elas, havia uma caverna. Nós a chamávamos de a Garganta do Gigante por causa de sua abertura alta e estreita. Eu sabia que era ali que precisava ir. Caminhei até a entrada com o colar no bolso, os sussurros aumentando a cada passo. O som era quase ensurdecedor agora, misturando-se com o rugido das ondas. Quando entrei na caverna, foi como atravessar um portal. A temperatura despencou, e a escuridão parecia engolir tudo. Clara, as vozes agora eram quase gritos. De repente, uma memória me atingiu como um raio.
Clara e eu tínhamos explorado aquela caverna na última tarde antes de sua fuga. Ela insistiu em subir nas pedras mais altas, e eu a segui. Mas houve um acidente. Ela escorregou, caiu em um buraco estreito e começou a gritar por ajuda. Eu fugi. O peso da culpa me derrubou ali mesmo, no chão frio da caverna. Minha mente tentou justificar. Eu era apenas um garoto assustado, não sabia o que fazer. Mas as vozes não me deram trégua. Você sabia. Você deixou. Ajoelhado, ouvi um som diferente, algo real. Um estalo atrás de mim. Virei e vi algo. Não sei explicar. Era como uma sombra, mas moldada em forma humana. Ela se movia com os sussurros, apontando para uma fissura na parede. Lá encontrei ossos, pequenos e descoloridos, enterrados sob pedras caídas. Clara nunca fugiu. Ela estava ali o tempo todo. Quando toquei os ossos, o colar no meu bolso começou a queimar, quente como fogo. Ouvi um grito, não sei se era meu ou dela. Uma voz, clara e acusatória, ecoou na caverna. Você me deixou. Saí da caverna com as pernas trêmulas, segurando o colar como se ele fosse uma coisa viva. O peso da verdade me esmagava. Eu havia deixado Clara para morrer. E agora, todos esses anos depois, ela ainda estava comigo, nos sussurros, nas acusações, no âmbar que parecia pulsar em minha mão. De volta ao meu apartamento, sentei no chão do ateliê, encarando o colar sobre a bancada. Ele brilhava de maneira quase sobrenatural sob a luz fraca, como se risse da minha fraqueza. As vozes eram incessantes agora, uma cacofonia de palavras e emoções que não me deixavam pensar. Eu precisava acabar com aquilo. Peguei um martelo de ourives e me preparei para esmagar a pedra. Mas quando levantei a ferramenta, os sussurros mudaram. Não eram mais acusações. Eram súplicas. Não. Ajude-nos. Não nos abandone. Minha mão hesitou. Era como se o colar contivesse mais do que apenas Clara. Havia outras vozes, outras almas presas naquela pedra. Mas Clara era mais forte. Ela não implorava, ela exigia. Você me deve isso. Com um grito de pura frustração, deixei o martelo cair com toda a força. O som foi ensurdecedor, como se 1000 vozes gritassem ao mesmo tempo. A pedra rachou em dois, e uma luz dourada escapou de seu interior antes de desaparecer no ar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu me ajoelhei, sentindo o coração disparado. O colar estava destruído, mas algo dentro de mim também estava. Era como se uma parte do meu ser tivesse sido arrancada junto com as vozes. Por um momento, achei que tudo havia acabado. Mas quando olhei ao redor, percebi que a sombra da caverna estava ali, na parede do ateliê. Ela me observava, imóvel. E então, como se fosse o próprio vento, ouvi uma última palavra. Obrigado. Nos dias que se seguiram, a casa parecia mais silenciosa do que nunca. Não havia mais murmúrios, nem vozes. Até os ruídos do mundo lá fora pareciam abafados, como se algo invisível tivesse sido retirado junto com o colar. Eu deveria me sentir aliviado, mas não sentia. Minha filha, Isabela, veio me visitar uma semana depois. Ela percebeu na hora que algo estava errado. Pai, você parece distante, comentou enquanto tomávamos café na sala. Eu dei de ombros, tentando disfarçar. É só o trabalho, menti. Mas a verdade era mais profunda. Desde o momento em que o colar foi destruído, algo dentro de mim desapareceu. Era como se eu tivesse perdido a habilidade de sentir plenamente. As cores pareciam menos vibrantes, as emoções amortecidas. Tentei voltar ao trabalho, mas as peças que criava eram frias, desprovidas de alma. Meus clientes elogiavam a técnica, mas havia algo faltando. Eu podia ver isso nos olhos deles. Numa noite, enquanto organizava o ateliê, encontrei os pedaços do âmbar quebrado. Não sabia por que os havia guardado, mas algo me impediu de jogá-los fora. Quando segurei um dos fragmentos, senti um leve calor. E, por um instante, ouvi um som. Foi um sussurro, tão baixo que mal pude entender. Mas reconheci o tom. Lembre-se. O som desapareceu tão rápido quanto veio, mas ficou comigo.
Eu sabia que Clara não estava mais lá, mas parte dela, ou do que o colar representava, ainda estava comigo. Talvez estivesse para sempre. Afinal, certas coisas não podem ser completamente deixadas para trás. Eu sempre disse a mim mesmo que nunca voltaria a Solana. A cidade tinha me abandonado antes, e eu a abandonei depois. Porém, quando recebi a notícia da morte do meu pai, algo dentro de mim não me deixou seguir com o plano de ficar longe. Eu tinha que ir, era a coisa certa a fazer, ou talvez a única coisa que eu podia fazer. Cheguei a Solana em uma manhã cinza, onde a chuva não dava sinal de parar. As ruas estavam molhadas, alagadas. O som da água batendo nas vidraças do carro me trouxe uma sensação de nostalgia amarga. Lembro-me de quando era criança e a chuva sempre era um alívio, uma pausa na rotina do calor constante. Agora, no entanto, parecia um fardo. A chuva em Solana nunca parava mais. Estacionei o carro na praça central, onde o relógio da cidade, parado por anos, marcava o tempo sem realmente contá-lo. Ninguém por ali. A cidade parecia deserta, mas sabia que ainda havia vida em algum lugar, ou ao menos isso eu queria acreditar. Lúcia, uma amiga de infância, foi quem me recebeu. Ela ainda morava em Solana, ainda aqui, enraizada. O que me fazia pensar se ela estava condenada a uma rotina que nunca poderia deixar. Ela estava diferente, algo na maneira como olhava para mim, quase como se soubesse algo que eu não sabia. A chuva não vai parar, disse ela, como se fosse um aviso, ou uma sentença. Eu olhei para ela, esperando mais explicações, mas ela só me encarou, os olhos apagados, e suspirou. Há desaparecimentos, Tomás. Gente da cidade. Não sabemos o que está acontecendo, mas ninguém está mais seguro aqui. Eu sabia que a chuva tinha algo a ver com isso. Mas como? A resposta parecia um peso que ainda não estava pronto para carregar. A casa dos meus pais estava mais quieta do que eu me lembrava. O som da chuva batendo nas janelas parecia amplificado dentro daquelas paredes vazias. Eu não sabia o que esperava encontrar ali, mas certamente não era o vazio que se apresentava. Tudo estava coberto por uma camada de poeira, como se o tempo tivesse congelado naquele lugar, aguardando minha volta. Entrei no escritório de meu pai, onde sempre costumava sentar para escrever suas cartas ou ler. No canto da mesa, entre papéis e fotografias emolduradas, estava o diário de meu irmão, Gabriel. Ele havia falecido naquela noite. A noite que eu fugi. Eu sabia que não queria abrir aquele diário, mas, de algum jeito, sabia que era necessário. Era como se o próprio tempo estivesse me forçando a encarar o que sempre evitei. As primeiras páginas estavam intactas, mas à medida que fui virando os papéis, percebi que Gabriel havia escrito algo sobre a chuva. Ele mencionava a cidade e o que parecia uma maldição antiga, algo que a chuva representava. As palavras eram confusas, mas havia uma clara referência a um pacto que a cidade fizera em troca de prosperidade, mas com um custo, um preço que ninguém poderia imaginar. Eu parei, o coração batendo acelerado. Isso me fez lembrar do dia do acidente, o dia em que Gabriel morreu. A culpa começou a voltar como uma onda, mais forte e mais implacável do que a própria chuva. Fui responsável por ele estar ali, naquele carro, naquela noite. Fui eu quem sugeriu que saíssemos. E agora, aquele maldito diário parecia me forçar a revisitar aquilo que eu mais queria enterrar. Eu não sabia o que fazer com as informações que acabará de encontrar, mas havia algo que já não podia ignorar. A chuva não estava ali por acaso. E eu tinha algo a ver com isso. Naquela noite, fui até o bar local, um lugar que ainda parecia acolher as mesmas almas perdidas de sempre. O cheiro de álcool e o som abafado de conversas se misturavam com o constante tamborilar da chuva no telhado. A cidade parecia paralisada, como se o tempo tivesse sido suspendido por algum poder invisível. Era como se tudo ali estivesse sendo observado, analisado por algo que aguardava a hora certa para agir. Encontrei o Sr. Andrade no fundo do bar, sentado sozinho, como se esperasse por mim. O velho prefeito sempre teve uma presença marcante, mas seus olhos agora estavam opacos, como se o peso da cidade tivesse corroído sua alma. Solana nunca foi uma cidade normal, ele começou, antes mesmo de eu perguntar qualquer coisa. Não é só a chuva que nos aflige. Você sabe disso, Tomás.
Sua família sempre soube, mas ninguém nunca falou sobre o pacto. Eu me sentei ao lado dele, absorvendo cada palavra com a sensação de que já sabia o que viria a seguir, mas ainda assim, precisava ouvir. O velho continuou, sua voz quebrando sob o peso das lembranças. A cidade fez um pacto muitos anos atrás, com uma entidade. A cada geração, alguém tem que ser sacrificado. É por isso que a chuva nunca parou, e os desaparecimentos são o preço que pagamos. Não tem como escapar. A cidade sempre soube disso, mas ninguém se atreve a enfrentar a verdade. O que ele estava me dizendo parecia surreal, mas o que mais me assustava era que, de alguma forma, tudo aquilo se encaixava. A chuva, os desaparecimentos, a culpa, tudo fazia parte de um ciclo que eu não poderia mais ignorar. A sensação de que a cidade inteira estava sendo consumida por essa maldição me atingiu com força. E agora, eu estava aqui, parte disso tudo. Era tarde demais para voltar atrás. A chuva não dava trégua. Nem mesmo a cidade parecia mais capaz de suportá-la. Passei os dias seguintes tentando entender o que estava acontecendo, mas a resposta parecia fugir a cada tentativa. E então, naquela manhã, Lúcia desapareceu. Ela me ligou, com uma voz tremendo de medo. Disse que havia visto algo, que sentia a presença de algo indescritível, algo que estava à espreita, esperando. Pediu para nos encontrarmos, mas antes mesmo que eu pudesse chegar ao local, sua ligação se cortou, e nada mais dela se soubera. Lúcia desapareceu sem deixar rastros, como se tivesse sido tragada pela própria cidade. Eu sabia que a chuva tinha algo a ver com isso, mas o que me aterrorizava era o fato de que, mais uma vez, ela estava envolvida. Por que ela? Por que agora? Desesperado, corri pelas ruas de Solana, indo aos lugares que ela mais frequentava. A pequena praça onde costumávamos sentar para conversar, a livraria velha que ela amava, os campos próximos onde brincávamos quando crianças. Mas nada. Tudo estava vazio, como se a cidade tivesse engolido o som, a vida, até mesmo a esperança. Era como se os desaparecimentos tivessem se intensificado de repente. Lúcia, minha amiga, estava agora entre aqueles que haviam sido levados. Os outros moradores da cidade pareciam alheios, como se os desaparecimentos fossem apenas um eco distante, algo que acontecia com os outros, mas não com eles. Era como se a chuva tivesse invadido não apenas o mundo físico, mas também a mente das pessoas, obscurecendo suas percepções. As visões começaram a se intensificar. Vi flashes do rosto de Gabriel, mas também vi Lúcia, seus olhos cheios de um medo que eu não conseguia entender. E uma sensação gelada tomou conta de mim. Não era apenas a cidade que estava se afundando. Eu também estava. Eu não sabia mais o que fazer. Cada esquina de Solana parecia me engolir mais profundamente, como se a cidade estivesse viva, respirando e se alimentando de minha ansiedade. Mas o diário de Gabriel, o único elo com o passado que eu ainda tinha, era agora minha única esperança. Precisava entender o que ele queria me mostrar. Voltei à casa dos meus pais e passei a noite folheando cada página do diário. As palavras de Gabriel estavam cada vez mais desesperadas. Ele sabia algo, tinha visto algo antes de morrer. No início, eram apenas reflexões sobre a cidade, sobre as sombras que ela escondia, mas logo tudo se tornou mais sombrio. Ele escreveu sobre a maldição, o pacto que a cidade fizera, sobre como, a cada geração, alguém precisava ser escolhido para alimentar o ciclo. E eu era o próximo. No fundo do diário, entre as últimas páginas rasgadas, encontrei uma carta de meu irmão, uma última tentativa de explicar o que ele sabia. A carta dizia que ele tentará alertar a cidade, tentará contar a verdade, mas que ninguém acreditou nele. A chuva, ele escreveu, não era um simples fenômeno climático, mas um castigo. Ele acreditava que ela representava as almas perdidas da cidade, as que haviam sido sacrificadas ao longo dos anos. E então, a mais assustadora revelação, meu irmão acreditava que a cidade nunca teria paz até que o ciclo fosse quebrado, e que eu, como filho de quem era, tinha um papel crucial nisso. Eu não sabia se ele estava certo, mas uma coisa era certa: a culpa que eu sentia por ter fugido de Solana me esmagava, e agora eu estava de volta, como parte dessa história. Se eu tivesse ficado,
talvez as coisas tivessem sido diferentes. Mas o que eu poderia fazer agora? A cidade de Solana estava lentamente se afundando em suas próprias sombras, mas eu não podia mais me esconder. Cada passo que eu dava nas ruas alagadas parecia me levar mais fundo dentro de mim mesmo. A culpa que eu carregava já não estava mais restrita aos meus pensamentos, ela estava se tornando parte da própria cidade, absorvendo a essência do lugar. O peso daquilo que eu havia feito, ou melhor, aquilo que eu não havia feito, estava me esmagando. Naquela noite, eu fui à Praça Central, o lugar onde tudo começou, onde as lembranças de Gabriel e da minha infância se misturavam com a sensação de perda. A chuva, ainda incessante, batia forte no concreto, mas algo parecia diferente. O ar estava mais pesado, mais denso, como se a cidade soubesse que eu estava prestes a confrontar minha própria verdade. Foi ali, no centro da praça, que as visões começaram a se intensificar. Primeiro, vi Gabriel. Seus olhos estavam vazios, sem vida, mas sua voz ecoava na minha mente, me acusando. Ele me dizia que eu nunca poderia fugir da culpa, que ela me seguiria para sempre, não importa onde eu fosse. E então, Lúcia apareceu. Seus olhos estavam cheios de medo, e ela, como Gabriel, me acusava de não ter feito nada, de ter me afastado quando a cidade mais precisava de mim. Foi um golpe direto no peito. As palavras que eu nunca quis ouvir se tornaram reais de uma forma horrível. Eu sabia que a culpa era minha. Eu sabia que, de alguma maneira, todo aquele sofrimento, todos os desaparecimentos, tinham algo a ver comigo. Mas a chuva, a cidade, tudo parecia uma extensão dessa culpa, como se a própria cidade tivesse sido moldada pela dor que eu carregava. Eu gritei, mas a chuva abafou minha voz. Eu não sabia mais o que fazer. O que estava acontecendo com Solana era o reflexo do que acontecia dentro de mim. Eu precisava encarar o que havia feito, ou melhor, o que não fiz. E talvez, apenas talvez, isso fosse o suficiente para interromper o ciclo. Naquela noite, algo mudou. A cidade parecia respirar de maneira diferente, como se estivesse esperando por algo, ou talvez por alguém. A chuva, que nunca havia parado, agora parecia mais agressiva, batendo com mais força contra os telhados e ruas desertas. Eu sentia que não havia mais como voltar atrás. O confronto que tanto evitei estava diante de mim, e a sensação de inevitabilidade se arrastava como um peso no peito. Guiado pela carta de Gabriel, pelo diário e pelas visões que não paravam de assolar minha mente, fui até a velha capela no final da cidade. A construção, já decadente, parecia estar em pé apenas por um capricho do tempo. Dentro, o cheiro de mofo e velas queimadas me atingiu assim que entrei. O altar estava coberto de poeira, mas algo ali estava diferente. Era como se o espaço estivesse aguardando minha chegada. Lá, diante de mim, surgiu uma figura, uma silhueta que parecia feita de sombras. Seus olhos eram 2 pontos de luz fria, e sua presença era esmagadora. Eu sabia imediatamente que era a entidade, a força que controlava Solana, que governava a chuva e os desaparecimentos. Ela me olhou sem emoção, como se já soubesse de tudo, como se eu fosse apenas mais uma peça em seu jogo. Você voltou, Tomás, disse ela, sua voz profunda e arrastada, como um sussurro nas correntes de vento. E agora o ciclo está completo. A cidade te espera, como sempre esperou. A culpa que carrega é a chave. Você é o último a ser escolhido. Eu tentei falar, tentar questionar, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. O peso da culpa, a verdade sobre o pacto, tudo aquilo me esmagava, e eu não sabia como sair daquele lugar, daquela realidade. A entidade sorriu, ou pelo menos eu pensei que fosse um sorriso. Era uma expressão tão fria que não podia ser descrita como algo humano. Ela me observava, aguardando. Não há escapatória, disse ela. Todos os que vêm antes de você entenderam isso tarde demais. Agora, é a sua vez. O mundo à minha volta parecia desmoronar, e, por um breve instante, eu senti que nada mais importava. Eu era parte daquele ciclo, e o que quer que fosse acontecer, seria o meu destino.
A chuva não iria parar. A sensação de impotência que tomava conta de mim era indescritível. A presença da entidade era esmagadora, como se eu estivesse diante de algo que ultrapassava a compreensão humana. E, no entanto, algo dentro de mim começou a se agitar, como se houvesse uma última chance, uma última possibilidade de quebrar o ciclo. A chuva, implacável, ainda batia nas paredes da capela, mas agora parecia mais distante, como se o mundo tivesse parado por um instante. Eu não sabia como, mas sabia o que eu tinha que fazer. A culpa que eu sentia, o peso do meu passado, tudo o que havia me levado até aquele ponto, precisava ser confrontado. Não podia mais fugir. A cidade não podia mais carregar esse fardo. Eu olhei para a entidade, tentando reunir forças, tentando acreditar que ainda havia algo dentro de mim que pudesse lutar contra o que ela representava. O ciclo não poderia continuar, não dessa maneira. Eu precisava enfrentar aquilo, por Gabriel, por Lúcia, por todos que haviam desaparecido. A entidade deu um passo à frente, seus olhos fixos nos meus, como se esperasse uma reação. Ela sabia o que eu estava pensando, sabia que havia uma escolha a ser feita. E, de alguma forma, eu sabia que a verdadeira escolha não estava em derrotá-la, mas em quebrar o ciclo. Eu me ajoelhei, sentindo o peso de toda a cidade, de toda a dor, de toda a culpa que a chuva havia acumulado ao longo dos anos. Falei em voz baixa, mas com toda a força que pude reunir. Chega! Não mais! A chuva parou. Um silêncio profundo tomou conta do lugar. A entidade olhou para mim, um lampejo de algo como surpresa em seus olhos. Então, sem uma palavra, ela desapareceu, como se nunca tivesse existido. A cidade, de repente, estava em paz. Quando saí da capela, o céu clareava. A chuva finalmente havia cessado. Solana, finalmente, estava livre. E eu também. A rotina no meu apartamento sempre foi uma constante silenciosa. Eu gostava assim. O som abafado dos carros passando lá fora, o barulho do relógio na parede e nada mais. Era um silêncio confortável, quase anestésico. Naquela manhã, como de costume, fui até a porta para pegar o jornal, o último resquício de um hábito que eu não largava. Assim que abri, algo me chamou a atenção. Uma carta, sem envelope, sem remetente, apenas dobrada com cuidado. Achei estranho. Não recebo correspondências, e as poucas contas que ainda tenho chegam por e-mail. Peguei a carta, com um certo desconforto, e fechei a porta atrás de mim. Ao abri-la, senti um arrepio percorrer meu corpo. Renato confiava em você. Você sabia disso. Mas, ainda assim, escolheu trair. Li aquilo 3 vezes. Renato. Fazia anos que eu não ouvia esse nome, e com razão. Não era uma memória que eu gostasse de revisitar. Ele tinha sido meu melhor amigo, quase um irmão, até aquele dia em que fiz o impensável. Eu não sabia o que era pior, lembrar ou perceber que alguém sabia disso. Olhei para os lados, como se esperasse encontrar uma câmera ou alguma explicação para aquela invasão de privacidade. Nada. Só o vazio habitual do meu apartamento. Decidi ignorar. Deve ter sido algum tipo de brincadeira de mau gosto, pensei. Mas, mesmo tentando seguir o dia normalmente, a frase ficava ecoando na minha cabeça. Quem sabia? Por quê? Quando a noite caiu, a carta ainda estava sobre a mesa. Olhei para ela várias vezes, como se pudesse extrair alguma pista de sua aparência. Papel comum, escrita à mão, caligrafia limpa. Não havia muito mais o que fazer, então a empurrei para o fundo da gaveta. Mas a sensação de estar sendo observado continuava. Era como se o silêncio habitual do apartamento tivesse mudado, como se algo ali estivesse diferente. E talvez fosse só o começo. Eu achei que ignorar a carta fosse suficiente, que bastava trancá-la na gaveta e seguir em frente. Não poderia estar mais enganado. Na manhã seguinte, enquanto preparava meu café, ouvi um leve ruído vindo da porta. Era como se algo tivesse sido deslizado por debaixo dela. Meu coração disparou. Eu sabia o que era antes mesmo de chegar lá. Outra carta!
Dessa vez, não demorei para abrir. Meus dedos estavam trêmulos, e o cheiro familiar de papel recém-escrito parecia ainda mais forte. As palavras eram diretas, cortantes. Você se lembra do dia em que ela pediu ajuda? Você virou as costas, Marcos. Ela chorou, e você não fez nada. Laura. O nome dela quase escapou de meus lábios, mas engoli em seco. A última coisa que precisava era ouvir minha própria voz dizendo seu nome. As lembranças voltaram com uma força que me desequilibrou. Eu sabia exatamente do que a carta falava. Aquela noite específica, aquele momento específico, e o peso daquela escolha. Fui até a janela e olhei para a rua. Nada. Pessoas comuns, carros indo e vindo. Quem diabos estava fazendo isso comigo? Voltei para dentro, deixando a carta sobre a mesa. Minha cabeça latejava. A primeira carta podia ter sido uma coincidência, uma brincadeira. Mas agora havia um padrão. Renato. Laura. Quem mais? Passei o resto do dia tentando ignorar, mas a tensão crescia. Cada som no apartamento parecia amplificado. O ranger das tábuas do chão, o zumbido da geladeira, tudo parecia sussurrar algo que eu não queria ouvir. Antes de dormir, decidi que não deixaria isso me consumir. Rasguei as cartas e joguei os pedaços na lixeira. Mas, no fundo, sabia que isso não faria diferença. Quando acordei, as cartas estavam lá novamente. Inteiras, limpas, sobre a mesa. E foi nesse momento que percebi que fugir não era uma opção. Se as primeiras cartas eram inquietantes, encontrar aquelas mesmas páginas intactas sobre a mesa depois de tê-las rasgado me levou a um limite que eu não sabia existir. Passei minutos encarando-as, como se esperasse que elas se explicassem. Quando isso obviamente não aconteceu, tomei uma decisão: eu descobriria de onde elas vinham. A primeira tentativa foi lógica: câmeras de segurança. Desci até o zelador, um homem simpático chamado Álvaro, que vivia dizendo que tudo no prédio estava em ordem, mesmo quando não estava. Preciso ver as gravações da entrada, pedi, tentando parecer casual. Álvaro arqueou uma sobrancelha. Algum problema, seu Marcos? Nada demais. Apenas uma coisa estranha que deixaram na minha porta. Ele assentiu e me levou até o pequeno escritório onde as telas de segurança ficavam. Eu não sabia o que esperava encontrar, mas o vazio na tela me deixou ainda mais desconfortável. Ninguém havia se aproximado da minha porta. Está vendo? Nem sinal de ninguém, disse Álvaro, coçando a cabeça. Voltei para o apartamento ainda mais inquieto. As cartas continuavam sobre a mesa, como se zombassem da minha incapacidade de entender o que estava acontecendo. Resolvi revisitar alguns lugares que poderiam me dar alguma pista, começando pela cafeteria onde costumava encontrar Renato e Laura. Quando entrei, o cheiro familiar de café misturado com nostalgia me golpeou. Escolhi uma mesa no canto, de onde eu podia observar o lugar. Reconheci algumas pessoas, mas ninguém parecia estar me observando ou saber de algo. Enquanto tomava o café, um pensamento perturbador me atingiu. E se essas cartas não fossem enviadas por alguém? E se fossem minhas? Uma manifestação da minha mente, ou algo ainda mais difícil de explicar. Decidi que estava ficando paranoico. Mas, ao voltar para casa naquela noite, uma nova carta me esperava. Desta vez, dizia apenas: "Você está pronto para lembrar o pior?" As palavras pareciam vibrar em minha mente, como se cada uma tivesse um peso próprio. Respirei fundo e guardei a carta com as outras, sabendo que o mistério não seria resolvido facilmente. Aquela última mensagem me atormentou durante dias. O que era o pior? Havia tantos segredos enterrados na minha memória que qualquer um deles podia ser o próximo alvo. Mas algo em mim sabia que a resposta estava fora daquele apartamento. As cartas haviam me guiado até Renato e Laura, e agora pareciam apontar para um lugar que eu evitava há anos, a casa onde cresci. Eu hesitei. Tinha abandonado aquele lugar depois que minha mãe morreu, fechando as portas não só da casa, mas também das lembranças que vinham com ela. Mas, naquela manhã, tomei coragem. Peguei as chaves velhas, guardadas mais como um hábito do que por necessidade, e fui até lá. O trajeto foi desconfortável.
Cada quilômetro parecia me levar para mais perto de algo que eu não queria encarar. Quando finalmente estacionei na frente da casa, a visão dela me atingiu como um soco no estômago. Estava exatamente como eu lembrava, fachada desgastada, janelas empoeiradas, mas ainda de pé, como uma cápsula do tempo esperando ser aberta. Ao entrar, o cheiro de madeira velha e mofo me trouxe de volta à infância. Cada cômodo parecia sussurrar pedaços de memórias que eu havia tentado apagar. Subi até o quarto que era da minha mãe, o lugar que sempre evitava nos últimos anos dela. E ali, sobre a escrivaninha, havia outra carta. Dessa vez, ela não esperou que eu a abrisse. Assim que entrei, a frase que estava escrita nela ecoou na minha mente como se eu já a soubesse de cor. Você deixou que ela morresse sozinha. Minhas pernas quase cederam. A cena voltou como uma avalanche. Minha mãe, doente e frágil, me chamando. Eu ouvindo, mas escolhendo não entrar. Ela precisava de mim naquele momento, e eu simplesmente fiquei parado. Caí de joelhos, segurando a carta com força, como se pudesse apagá-la. As palavras eram um reflexo do que eu já sabia, mas ler aquilo era como sentir a dor de novo, mais intensa e crua. Saí da casa apressado, deixando a porta aberta atrás de mim. De volta ao carro, minha mente estava tomada por uma única ideia. Aquilo não era apenas sobre as cartas. Era sobre mim. E eu sabia que, se quisesse respostas, teria que enfrentar cada lembrança que elas traziam, não importava o custo. A sensação de desespero tomou conta de mim, como se as cartas tivessem se tornado algo muito maior do que simples mensagens. Elas estavam me consumindo. Cada palavra escrita parecia um peso, uma acusação que eu não sabia como carregar. Aquela última carta, a que encontrei na casa da minha mãe, me fez sentir como se estivesse sendo devorado pelo meu próprio passado. As lembranças, dolorosas e sufocantes, vinham à tona em um ritmo frenético. Não havia mais escape, não mais distrações. Mas, naquela noite, recebi outra carta. O envelope estava intacto, quase indiferente ao que eu estava passando. A abri com um misto de terror e resignação. A mensagem era diferente das anteriores. Você vai morrer amanhã, Marcos. Aquelas palavras, simples e diretas, congelaram minha mente. Eu estava em choque. O que isso significava? Será que a mensagem era literal? Eu estava prestes a morrer? Ou seria mais uma metáfora cruel sobre o meu destino, um fim simbólico para minha vida atormentada? Fui até o espelho. Não sabia se o que via era uma pessoa comum, uma pessoa que estava em busca de redenção, ou um homem quebrado, prestes a pagar por todos os seus erros. O rosto refletido estava tão distante de quem eu queria ser. O peso das minhas escolhas era insuportável. Tentei resistir. Confrontar o passado não parecia algo que alguém pudesse fazer sozinho. Não havia ninguém ali para me ajudar. Eu tinha perdido todos, Renato, Laura, minha mãe. Minha vida estava cheia de lacunas, de falhas irreparáveis. E, ao olhar para o espelho, a sensação de ser observado não sumia. Era como se eu estivesse em uma prisão sem paredes. E então, uma última carta apareceu. Não havia mais texto. Apenas uma linha, uma data. O dia seguinte. O que isso significava? Era o fim de tudo? Ou havia ainda uma chance de evitar o que estava por vir? Meu coração batia tão forte que achei que fosse explodir. A angústia era insuportável. Sabia que, se quisesse, poderia apenas deixar as cartas para trás, abandoná-las e tentar viver como se nada tivesse acontecido. Mas uma parte de mim sabia que isso não seria suficiente. Eu precisava, de alguma forma, lidar com tudo aquilo. Era a única chance que me restava. A verdade estava diante de mim, mais nítida do que nunca. O que estava acontecendo não era apenas sobre as cartas, mas sobre encarar minhas falhas, a dor que causei, e aceitar que a única maneira de seguir em frente seria reconciliar-me com o meu passado. A manhã seguinte chegou com um silêncio estranho, como se o tempo tivesse parado. Eu sabia que o dia que estava por vir seria decisivo. As cartas, as memórias, tudo havia me levado até aquele ponto. Mas, mesmo assim, algo dentro de mim ainda hesitava. Eu poderia simplesmente desistir, deixar que a vida seguisse seu curso e tentar esquecer tudo isso. No entanto, o peso do passado me impedia de tomar essa decisão. Eu não tinha mais para onde correr.
Eu sabia que a única forma de me libertar daquelas cartas era enfrentando de frente o que elas representavam: os erros, as traições, os momentos que escolhi ignorar. O que aconteceria comigo se eu finalmente aceitasse essa verdade? Eu não sabia. Mas, mais do que nunca, eu estava pronto para tentar. Passei o dia fazendo o que já sabia que tinha que fazer. Fui até Renato, até Laura, e disse o que nunca consegui dizer antes. A vergonha era insuportável, mas havia uma necessidade de fazê-lo, de pedir desculpas por cada segundo perdido, por cada palavra não dita. Não sei se algo mudaria entre nós, mas, naquele momento, o simples ato de pedir perdão já parecia ser um peso a menos. A tarde passou lentamente. Eu ainda não tinha respostas claras sobre o que estava por vir, mas já não me importava tanto. Algo dentro de mim havia mudado. Eu não podia controlar as cartas, não podia controlar o passado, mas eu tinha o poder de mudar o futuro. Quando o sol começou a se pôr, e eu estava quase convencido de que a noite não traria mais surpresas, uma última carta apareceu. Ela estava na mesa, como todas as outras, mas agora parecia diferente. Não havia mais medo, não havia mais pressa. Eu sabia o que ela diria, ou pelo menos achava que sabia. Com mãos trêmulas, eu a abri. Dentro, apenas uma simples frase: "Você está pronto para continuar?" As palavras não me assustaram. Em vez disso, trouxeram uma sensação de alívio. Era como se a resposta estivesse em mim o tempo todo, esperando para ser descoberta. O que quer que as cartas significassem, o que quer que elas tivessem tentado me ensinar, agora parecia claro. O ciclo havia terminado, mas a jornada ainda estava apenas começando. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas, pela primeira vez em muito tempo, me senti preparado para enfrentá-lo. Foi difícil voltar. Difícil olhar para a casa vazia, com todas as suas paredes carregando o peso das lembranças. Eu sabia que Clara sentiria o impacto da ausência de sua mãe. Afinal, quem não sentiria? Mas eu também estava perdido, tentando fazer a dor se aquietar de alguma maneira, como se pudéssemos, de algum modo, voltar a ser como éramos antes. A casa estava silenciosa. Não o tipo de silêncio pacífico que todos buscam, mas um silêncio que parece consumir cada espaço, como se tudo o que antes era vibrante agora estivesse apodrecendo à vista. Quando cruzamos a porta, Clara foi a primeira a entrar, observando tudo com um olhar desconfiado. Eu sabia o que ela sentia, eu sentia o mesmo. "Pai, está tudo bem?" ela perguntou, e eu me vi forçando um sorriso. "Está, querida. Estamos em casa." Eu tentei ser positivo, mas sabia que estava apenas tentando convencer a mim mesmo. A casa estava em ruínas, não apenas em termos materiais, mas em algo mais profundo. Algo que eu não conseguia consertar. Deitei Clara na cama naquela noite, depois de arrumar tudo como antes, ou pelo menos tentar. Ela não disse nada enquanto eu a cobria, mas o olhar que me deu estava cheio de perguntas não feitas. Percebi que ela sentia, mais do que qualquer criança poderia, que algo estava diferente. Eu também sentia isso. E aquela sensação estranha de que as sombras da casa estavam um pouco mais densas, mais pesadas do que antes, não me abandonava. "Pai, você vai contar uma história?" perguntou ela, quebrando o silêncio da noite. Era algo que sempre fizemos. Uma tradição nossa, desde que tudo mudasse. Fechei os olhos por um momento, tentando reunir forças para recomeçar. "Claro, minha menina. Eu vou contar a história de sempre. Não se preocupe." Tentei soar confiante, mas minha voz tremia. Afinal, contar histórias era a última coisa que ainda parecia real. A última coisa que ainda me conectava ao que foi. A história começou como sempre, mas, à medida que eu a contava, algo em minha voz soava diferente. O conto de fadas que costumava ser leve e mágico agora parecia, para mim, carregado de uma tristeza que eu não conseguia explicar. Clara me observava com os olhos fixos, absorvendo cada palavra, como fazia todos os dias. Era uma vez, em um reino distante, uma princesa que morava em um castelo alto e brilhante. Ela tinha tudo o que poderia desejar, mas sentia-se sozinha. Apesar de todos ao seu redor a adorarem,
Ela sempre buscava algo que não conseguia encontrar. Eu olhei para Clara, tentando reconectar com a nostalgia da história que costumava trazer-lhe conforto. Mas, à medida que as palavras saíam, o castelo da princesa parecia, para mim, um lugar escuro e sombrio. Não era o mesmo castelo alegre de antes, mas um lugar de silêncio e vazio. Eu estava cansado, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e algo em mim se perguntava por que eu ainda contava essas histórias para ela. Seria para manter a normalidade, ou seria uma tentativa inútil de preencher um vazio dentro de mim? E então, um dia, a princesa encontrou uma figura misteriosa nos corredores escuros do castelo. Continuei, sem saber exatamente o que estava dizendo. O som da minha voz soava distante, como se não fosse minha. Clara estava quieta, mais quieta do que o normal, e quando olhei para ela, vi um brilho estranho em seus olhos, como se algo estivesse a incomodando, mas ela não dizia nada. Eu queria parar, mas não conseguia. Algo dentro de mim me empurrava a continuar, como se eu estivesse tentando resgatar algo perdido, alguma parte da vida que, de alguma forma, ainda pudesse ser salva. A figura era uma sombra, mais escura do que a própria noite, e ela sussurrou para a princesa: "Eu sou o que você mais teme." A princesa, aterrorizada, tentou fugir, mas a sombra a seguiu pelos corredores vazios. Fechei os olhos por um instante, sentindo uma estranha pressão no peito. Havia algo na história que começava a parecer errado. Mas, mesmo assim, continuei. Para Clara, eu ainda era seu pai, e ela precisava ouvir minhas palavras. Era a única coisa que ainda parecia certa. Quando terminei o conto naquela noite, Clara não disse uma palavra. Ela apenas olhou para mim, como se estivesse tentando compreender o que estava acontecendo. Eu sabia que ela sentia algo estranho no ar, assim como eu. Não era só a história que havia mudado, havia algo no ambiente que me incomodava, uma sensação de que as paredes estavam mais fechadas, mais próximas, como se a própria casa estivesse observando. Naquela noite, acordei com um som vindo do corredor. Era um barulho suave, quase imperceptível, mas o suficiente para me tirar do sono. Fui até a porta e, ao abrir, encontrei Clara de pé no corredor, olhando fixamente para o espelho que ficava no final do corredor. Ela não se mexia, apenas observava. "Clara?" perguntei, sentindo o coração acelerar. Ela não respondeu. Fui até ela, tocando seu ombro suavemente. Ela se virou devagar, os olhos grandes e assustados. "Eu vi algo, pai," ela murmurou, com a voz trêmula. Eu vi uma sombra se movendo dentro do espelho. Meu estômago revirou. Não havia ninguém ali. Apenas o reflexo de Clara e o meu. Mas algo me dizia que não era só uma ilusão. Eu já sentia que a casa estava ficando estranha, de uma maneira que não conseguia entender. Olhei para o espelho, mas estava tudo normal, como deveria estar. "Você deve ter sonhado, querida. Vamos voltar para o quarto," falei, tentando dar-lhe alguma segurança, mas minha própria voz parecia distante, como se não fosse minha. Fui até ela e a guiei de volta ao quarto, mas o desconforto dentro de mim só aumentava. Aquela sensação de que algo estava fora de lugar, algo que não poderia ser explicado, como se a casa estivesse se fechando ao nosso redor. Na manhã seguinte, tentei ignorar o incidente. Clara não comentou mais nada sobre a sombra no espelho, mas o olhar dela já não era o mesmo. Ela parecia mais atenta a tudo, mais tensa. E eu, por mais que quisesse negar, sabia que algo estava errado. Algo estava se distorcendo. Enquanto preparava o café, eu repetia a história do conto de fadas para mim mesmo, tentando encontrar alguma explicação lógica. Mas a história que contava para Clara já não me soava mais como um simples conto. Cada palavra parecia ter um peso maior, como se a própria realidade estivesse se enredando nas histórias que eu tentava contar. Quando terminei o conto naquela noite, Clara não disse uma palavra. Ela apenas olhou para mim, como se estivesse tentando compreender o que estava acontecendo. Eu sabia que ela sentia algo estranho no ar, assim como eu. Não era só a história que havia mudado, havia algo no ambiente que me incomodava, uma sensação de que as paredes estavam mais fechadas, mais próximas,
como se a própria casa estivesse observando. Naquela noite, acordei com um som vindo do corredor. Era um barulho suave, quase imperceptível, mas o suficiente para me tirar do sono. Fui até a porta e, ao abrir, encontrei Clara de pé no corredor, olhando fixamente para o espelho que ficava no final do corredor. Ela não se mexia, apenas observava. Clara, perguntei, sentindo o coração acelerar. Ela não respondeu. Fui até ela, tocando seu ombro suavemente. Ela se virou devagar, os olhos grandes e assustados. Eu vi algo, pai, ela murmurou, com a voz trêmula. Eu vi uma sombra se movendo dentro do espelho. Meu estômago revirou. Não havia ninguém ali. Apenas o reflexo de Clara e o meu. Mas algo me dizia que não era só uma ilusão. Eu já sentia que a casa estava ficando estranha, de uma maneira que não conseguia entender. Olhei para o espelho, mas estava tudo normal, como deveria estar. Você deve ter sonhado, querida. Vamos voltar para o quarto, falei, tentando dar-lhe alguma segurança, mas minha própria voz parecia distante, como se não fosse minha. Fui até ela e a guiei de volta ao quarto, mas o desconforto dentro de mim só aumentava. Aquela sensação de que algo estava fora de lugar, algo que não poderia ser explicado, como se a casa estivesse se fechando ao nosso redor. Na manhã seguinte, tentei ignorar o incidente. Clara não comentou mais nada sobre a sombra no espelho, mas o olhar dela já não era o mesmo. Ela parecia mais atenta a tudo, mais tensa. E eu, por mais que quisesse negar, sabia que algo estava errado. Algo estava se distorcendo. Enquanto preparava o café, eu repetia a história do conto de fadas para mim mesmo, tentando encontrar alguma explicação lógica. Mas a história que contava para Clara já não me soava mais como um simples conto. Cada palavra parecia ter um peso maior, como se a própria realidade estivesse se enredando nas histórias que eu tentava contar. Foi naquela noite que o espelho, de alguma forma, se tornou o centro de tudo. Eu não sabia explicar, mas sentia que ele estava de algum jeito envolvido em tudo o que estava acontecendo. Quando Clara voltou ao corredor, com aquele olhar inquieto, eu sabia que ela estava começando a perceber as mesmas coisas que eu. Ela estava começando a ver o que eu tentava negar para mim mesmo. Pai, o espelho está diferente, ela disse, com a voz hesitante. Olhei para o espelho, que agora refletia mais do que apenas os nossos rostos. Algo mais parecia estar ali, algo que eu não conseguia compreender. O reflexo parecia distorcido, como se a superfície do vidro estivesse ondulando, ligeiramente, como água. Eu olhei para Clara, mas ela estava tão fixada no reflexo que eu não conseguia afastar a sensação de que algo estava observando a ambos. Clara, vá para o quarto. Agora, ordenei, tentando manter a calma. Mas ela não se mexeu. Seus olhos estavam fixos no espelho, e algo na expressão dela me fez sentir uma agonia crescente. Eu sabia que ela via o que eu via, mesmo que não soubéssemos explicar o que estava acontecendo. Uma figura emergiu do reflexo, uma figura que parecia humana, mas que eu sabia que não era. Era uma mulher, ou pelo menos uma forma que se assemelhava a uma mulher, mas com os olhos vazios, sem vida. É a mamãe, Clara sussurrou, o medo claro em sua voz. Eu não consegui responder. A mulher no espelho não era minha esposa, mas algo muito mais sombrio. Eu estava vendo uma imagem que não fazia sentido, como se o reflexo estivesse se moldando à minha própria dor, à minha culpa. A figura no espelho começou a se mover, seus olhos vazios agora mirando diretamente para mim. Eu estiquei a mão para tentar tocá-la, mas a figura desapareceu instantaneamente. Eu não sabia o que aquilo significava, mas, naquele momento, eu sabia que a casa não era mais o mesmo lugar. Ela estava viva de alguma maneira, ou, ao menos, parecia estar. E eu não sabia mais o que fazer. Pai, o que é isso? Clara perguntou, sua voz tremendo. Não se preocupe, filha, foi apenas uma ilusão. Menti, tentando acalmá-la, mas minha mente estava em desespero. Eu sabia que não era apenas uma ilusão. Algo muito mais sombrio estava se infiltrando na nossa realidade. As noites seguintes se tornaram um pesadelo nebuloso. O que antes eram ecos de uma vida normal agora se transformavam em sussurros e sombras. Clara e eu começamos a temer a casa, cada canto, cada sombra, como se estivéssemos sendo observados por algo invisível. As figuras que apareciam nos espelhos eram apenas o começo.
Agora, durante o dia, até os objetos pareciam estar no lugar errado, como se a casa estivesse brincando conosco, mudando tudo à nossa volta. Eu me sentia perdido. Tentava parecer forte para Clara, mas minha própria sanidade estava em perigo. Naquela noite, enquanto contava mais uma vez o conto de fadas, algo em mim não queria mais seguir com a história. Eu estava profundamente cansado. A dor da perda, a dor da culpa, estava esmagando tudo ao meu redor. O conto não fazia mais sentido. Não havia mais magia ou felicidade nele, apenas uma representação de tudo o que havia dado errado. Pai, a história está diferente, não está? Perguntou Clara, interrompendo meus pensamentos. Seus olhos estavam agora cheios de algo que eu temia. Medo? Não, algo mais. Algo mais profundo. Eu estou apenas tentando fazer as coisas voltarem ao normal. Respondi, mas sabia que ela não acreditava. Eu já não acreditava em mim mesmo. O conto estava distorcido. Eu estava distorcido. A figura sombria da história já não era mais uma abstração, mas uma presença real, um reflexo de tudo o que eu havia perdido. E, naquela noite, ela estava ali, diante de mim, como se tivesse saído do próprio conto, pronta para me confrontar. Sua presença era como uma pressão, algo que pesava no ar, deixando o ambiente insuportavelmente denso. Eu podia sentir a presença dela, não só no conto, mas em toda a casa. Você sabia, não sabia? Ela sussurrou, e sua voz não era minha, nem a de Clara. Era algo mais, algo que me conhecia profundamente, que conhecia minhas falhas e minhas culpas. Ela apareceu na minha frente, mas não era mais uma figura vaga. Eu a reconheci. Era minha esposa. Ou, pelo menos, uma versão dela. Seus olhos estavam vazios, sem vida, como os reflexos nos espelhos. Eu quase não consegui respirar. Eu não queria que isso acontecesse, murmurei, o peso da culpa quase me sufocando. Mas ela não respondeu. A figura apenas me observava, esperando que eu aceitasse a verdade. A verdade que eu tanto temia. A verdade que eu sabia, mas que nunca quis encarar. O que aconteceu naquela noite não posso chamar de um simples pesadelo. Era real demais para ser ignorado. Eu sabia que Clara sentia o mesmo. Ela estava mais quieta, mais isolada, como se também estivesse presa na mesma teia de terror que me envolvia. E, de alguma forma, eu sentia que a figura no espelho, aquela sombra que tomava a forma de minha esposa, não estava apenas me observando. Ela estava esperando por algo que eu não queria entender. Eu tentava manter a rotina, como se fosse possível voltar a ser o que éramos antes, mas cada gesto me parecia mais forçado. Cada palavra que eu dizia parecia desmoronar diante de mim, como se não houvesse mais sentido nas minhas tentativas de normalidade. O espelho se tornará um portal, algo que nos atraía para um lugar onde as sombras tomavam vida e tudo o que antes era certo se transformava em algo ameaçador. E foi naquela manhã, enquanto tentava disfarçar o pânico que me consumia, que ouvi Clara. Ela estava em pé, observando o espelho novamente. Pai, tem mais alguém aqui, ela disse, sua voz baixa, quase um sussurro. Não sou só eu e você. Senti um arrepio. Eu sabia que ela estava falando sobre o que estava se manifestando na casa, as presenças estranhas que não podíamos ver, mas podíamos sentir. As sombras, as figuras, as vozes. Eu havia tentado ignorá-las, mas agora não podia mais. Tudo estava se desintegrando ao nosso redor, e Clara estava começando a perceber aquilo que eu já sabia, mas não queria aceitar. Fui até ela, mais uma vez tentando convencê-la de que nada de estranho estava acontecendo. Mas as palavras soavam vazias, até para mim. Clara, não há mais ninguém aqui, falei, sem acreditar no que estava dizendo. Mas ela olhou para mim com um olhar cansado, como se soubesse que eu estava mentindo. Eu sei, pai, mas a mamãe não se foi. Ela está aqui. Ela quer voltar. Eu fiquei em silêncio, o peso das palavras dela caindo sobre mim como uma avalanche. Eu sabia o que ela queria dizer. Clara não estava mais apenas vendo o reflexo da minha esposa nos espelhos. Ela estava ouvindo as vozes. Estava sentindo as presenças que haviam se infiltrado na casa. A figura no espelho não era uma mera ilusão. Era algo mais.
algo que não poderíamos mais ignorar. Eu não sabia o que fazer, mas algo em mim sabia que não podíamos fugir. Eu havia trazido Clara de volta àquela casa, mas não sabíamos mais o que ela representava. O que era esse lugar agora? O estrondo foi tão forte que a casa pareceu tremer por completo, como se estivesse prestes a desabar sobre nossas cabeças. Clara segurou minha mão com força, mas sua expressão estava vazia, como se ela soubesse que, de alguma forma, não havia mais escapatória. Eu também sabia. O espelho, agora distorcido, refletia algo que não deveríamos ver. A mulher, ou o que quer que fosse aquela figura, estava agora completamente fora de seu reflexo, se estendendo para nós como uma sombra viva. Clara, corra! Eu gritei, puxando-a para trás, mas ela não se movia. Seus olhos estavam fixos no espelho, nos olhos vazios da mulher que parecia nos chamar. Eu sabia o que aquilo significava. Não era só um reflexo de nossa dor e perda, mas uma entidade que havia se alimentado de tudo o que sofremos, uma presença que tomara conta da casa. A cada segundo, a casa ficava mais opressiva, como se estivesse viva, respirando ao nosso redor, consumindo nossas forças. O ar estava espesso e quente, pesado demais para respirar. Eu sabia que não podíamos mais esperar. Era agora ou nunca. Nós precisamos destruir isso, Clara. Agora, eu disse, já sem saber se conseguiria convencer a mim mesmo. Ela olhou para mim com uma expressão de entendimento. Clara, de alguma maneira, já sabia o que precisava ser feito. Eu a vi fechar os olhos, como se estivesse tentando bloquear o medo, e de repente, ela se aproximou do espelho. A figura em frente a nós a observava com os olhos vazios, mas Clara, sem hesitar, tocou a superfície do vidro. O espelho se distorceu, como se estivesse se rasgando. A mulher desapareceu, mas, por um instante, eu vi um flash, algo muito mais sombrio e profundo, uma memória perdida em algum lugar da casa. Foi quando percebi, a casa não era apenas um refúgio, mas também uma prisão. Uma prisão construída por nossa dor, pela nossa culpa, pelo luto não resolvido. Era nossa própria criação. Eu puxei Clara, e corremos para a porta. A casa parecia ceder atrás de nós, as paredes se fechando, o ar se tornando irrespirável. O espelho atrás de nós se estilhaçou em 1000 pedaços. O barulho foi ensurdecedor, mas, no silêncio seguinte, tudo ficou em paz. Saímos para a rua, o ar frio da noite batendo em nossos rostos. A casa ficou para trás, e com ela, as sombras. Mas eu sabia que algo havia mudado para sempre. Clara, ainda segurando minha mão, olhou para mim. Eu não sabia se ela ainda via o reflexo daquela mulher, ou se aquilo havia sido apenas uma imagem da nossa dor. Só sei que, naquele momento, nós éramos livres. E pela primeira vez, senti que talvez fosse possível começar de novo,